Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Como prometido, aqui estou eu com as previsões da astrologia kármica e dármica para 2023. Hoje não vamos fazer previsões com relação aos signos e com tarô, vamos deixar isso para outra ocasião. Hoje vamos falar um pouco das influências da Lua no ano que se aproxima. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de respeitar os ciclos da Lua e que até houve uma altura em que no Facebook eu publicava sobre os aspectos lunares que estariam a interessar mais para quem quisesse explorar esse lado lunar a ser desenvolvido em si ou mesmo nas pessoas que estivessem ao lado de quem utilizava essa ferramenta e, portanto, continuei sempre a fazê-lo na minha vida e também penso que este ano temos uma grande oportunidade de trabalhar esse lado lunar em nós e observar esse lado lunar nos outros e também aproveitar para crescermos espiritualmente, a crescermos economicamente, fisicamente e aproveitarmos para estarmos mais aptos a ajudar os outros, começando por nos ajudar a nós mesmos, obviamente. Primeiro, falando sobre o ano 2023, o que é que eu acho que vai ser coletivamente. Quero deixar-vos claro que este vídeo, que depois também vai se manter para que vocês possam ver as vezes que forem necessárias, também é acompanhado de um PDF que vos posso disponibilizar se me pedirem por e-mail. Para isso, basta depois contactarem-me para rosadeluz.ferreira@gmail.com ou então pedirem-me por aqui pelo Messenger, enviando-me o vosso e-mail. É privado, não é necessário ser aqui neste momento, para que eu vos envie esse PDF que eu fiz. Nesse PDF em que eu vou explicar o que é que significa a casa 1, a casa 2, a casa 3 e assim sucessivamente, está um sumário do que é que cada casa é mais importante de verificar e hoje vou-vos ensinar a poderem ver com o vosso mapa astral, que vocês conseguem fazer gratuitamente em vários sites da internet, quais são as vossas digamos, questões kármicas e dármicas para este ano, de uma forma mais ligeira, quem sabe, se não se aprofundarem tanto a isso, mas também de uma forma até bastante eficaz, se quiserem fazer um estudo aprofundado vocês aí em casa. Esta ferramenta que eu estou a oferecer é gratuita e, como sabem, eu aprecio que seja respeitosamente pedida e que também me façam um favor por isso. Partilhem este vídeo, partilhem agora ao direto, partilhem depois, mas partilhem para que ele chegue a mais pessoas, para que existam mais pessoas a ficarem conscientizadas do trabalho que existe para fazer no interno de cada um e também na vida física de cada um. E também, obviamente, para as pessoas poderem conhecer o meu trabalho. O meu trabalho não passa só por questões astrológicas ou de astroteosofia, que também está um pouco envolvida nisto que se vai falar hoje. O meu trabalho também passa por várias questões na terapia e na terapêutica com o indivíduo, mas muitas pessoas poderão vir a conhecer-me através deste vídeo. Portanto, partilhem em grupos, partilhem em Messenger. Se
quiserem e se sentirem e se virem que no fim do vídeo, este vídeo trouxe-vos alguma, digamos, alguma satisfação ou algum ensinamento, deixem o vosso like, obviamente, e deixem também o vosso comentário para que assim se possa propagar mais dentro da internet. Porquê que eu escolhi o Facebook para o direto? Porque ainda tenho muitos seguidores no Facebook e porque eu penso que seja um local onde ainda faz sentido alguns diretos mais completos. Depois este vídeo será carregado para o YouTube e ficará aqui então um link sempre à vossa disposição para que possam ver este vídeo no YouTube e que possam também partilhá-lo. Então, o que é que nos vai trazer o ano de 2023? O ano 2023 é um ano lunar e, como tal, é um ano que vai mexer muito com as nossas emoções e com tudo o que tem a ver com a energia da água. Portanto, como veem, será um ano em que provavelmente muitas questões kármicas irão ressurgir das profundezas das águas e também irão ensinar-nos a lidar melhor com as nossas emoções e também ensinar-nos a evoluir emocionalmente para sermos... peço desculpa, é a minha cadelinha. Peço desculpa porque ela já está um bocadinho velhota e às vezes tem assim alguns desabafos. Então este ano 2023 vai ser sem dúvida um ano muito complicado a nível de emoções para quem não souber gerir a energia lunar e a energia solar que estará no seu campo vibratório. Este ano também é um ano que faz uma espécie de Ouroboros, ou seja, é uma cobra a morder a cauda do ano de 2016 e, portanto, muitos astrólogos e até, se formos observar as profecias, por exemplo, da senhora Baba Vaga e de Nostradamus, falam de ressurgimentos de perigos nucleares e de explosões solares. Neste caso, das explosões solares. No caso das explosões solares, teremos que ter ainda mais, digamos, esse assunto sobre algum, digamos, não é ficar preocupados, mas sim ficarmos com alguma atenção a esse assunto das tempestades solares, porque podem começar, como sabem, a interferir com as nossas telecomunicações, com portanto, os objetos que hoje em dia fazem o nosso mundo também ser mais rápido, como a internet, como os telemóveis, como os computadores, portanto, até mesmo os carros que são eletrónicos podem começar a ter algumas questões quando são atingidos pelas explosões solares. Mas esse assunto seria para um outro vídeo e daria um outro vídeo bastante longo e não é para isso que estamos cá. Então, a partir já de 8 de janeiro vamos ter uma grande energia lilithiana que vai começar a cobrar-nos algumas coisas, principalmente a nível da espiritualidade. Como é que cada um de nós está a viver a espiritualidade, como é que neste momento estamos a evoluir como pessoas e como espíritos, certo? Porque fala-se da evolução para a quinta dimensão e eu penso que muitas pessoas neste momento estão a fazer alguma confusão. Nós somos seres tridimensionais, okay?
Nós não vamos subitamente tornar-nos seres de quinta dimensão e o nosso corpo não vai subitamente deixar de existir e deixar de importar, certo? É, portanto, digamos que são os nossos corpos subtis, algumas partes de nós, talvez a parte mental, talvez a parte espiritual, que vão começar a evoluir e vão passar então a uma quinta dimensão. E é isso que nós temos que começar a desenvolver em nós. Agora aqui não estamos a falar nem de religiões, nem de se aquele caminho é melhor, se o outro caminho é melhor, se o meu caminho é bom, se o teu é mau, se eu sigo seres de luz, se tu segues seres assim assim. Isso aqui já não interessa nada. O que interessa são depois as ações de cada um e também o seu próprio crescimento. Como é que isso se vai notar? Vai-se notar então se a pessoa está a tornar-se estável a nível emocional, se consegue passar esses assuntos kármicos e dármicos de uma forma que não gere o caos na sua vida, não é? E que também não gere o caos na vida planetária. Porque se a nossa vida está um caos, também vamos espalhar caos à nossa volta. Mas se nós conseguirmos estar mais calmos, mais serenos, também vamos conseguir espalhar isso à nossa volta. Então, novamente em julho, por volta aí do dia 18, também teremos a entrada de Carneiro e Libra com consonância com o dragão, com a cabeça e com a cauda do dragão, o que também nos vai levar a trabalhar relações kármicas. Relações kármicas relacionadas com a ancestralidade, relacionadas com a família, relacionadas com amores de vidas passadas, relacionadas com amores que não foram bem terminados nesta vida. Portanto, como veem, é um ano muito forte nestas questões emocionais. A cauda do dragão estará então em balança e a cabeça em Áries ou carneiro, o que propicia ainda mais a impulsividade de carneiro. Existirá então uma exigência de tomada de decisões, por exemplo, sobre relacionamentos, sobre casamentos, sobre se os relacionamentos são ou não sinceros, se são verdadeiros ou não são. Deixo aqui um conselho para pessoas que por vezes estão envolvidas com mais do que uma pessoa, que estão envolvidas com 2, 3, as que for, não estou cá para julgar, mas se já vai ser difícil lidarmos com um relacionamento e verificarmos se ele está em dia e se ele está a ser dármico e se está a ser uma boa relação e se está a ser kármico, o que podemos fazer para melhorar, ainda será mais difícil se tivermos que conjugar mais pessoas nesta equação. Não é um julgamento, é só um alerta. Vamos ter alguns eclipses, como todos os anos. Isso também é uma coisa que poderemos falar lá mais para a frente. E então vamos começar a entrar na explicação da parte astrológica, ou seja, de o que é que cada signo vai receber e como desafio, e também o que é que cada signo vai receber como prémio se estiver a vencer esses desafios, certo? Não se esqueçam que cada um de nós não é apenas um signo. Portanto, nós temos o nosso signo solar, o signo lunar, o nosso ascendente, o nosso descendente e por aí fora. Mas para nos tornarmos aqui um pouco mais sucintos na nossa conversa, vamos manter-nos aqui pela verificação
da parte solar e lunar para este ano que se avizinha. O Sol, como sempre, será uma energia masculina e a Lua uma energia feminina, e teremos sempre então este equilíbrio de Yin e Yang, esta dualidade que temos que viver na nossa vida e em conjunto com os outros. Se vocês conseguirem entender um bocadinho isto e aplicarem alguma coisa a esta vossa possibilidade de melhoria, que seja então o aprenderem a ver qual é o vosso signo solar, o vosso signo lunar, quais são as perspectivas de crescimento ou de tribulação que neste momento irão chegar até vocês. Então, por exemplo, eu não sou só carneiro, embora tenha nascido em abril e seja carneiro de signo solar, também sou, por exemplo, leão de signo lunar. E se eu tirar o meu mapa astral, que já vos disse, podem fazê-lo gratuitamente em qualquer site da internet, veem que têm todos os signos, praticamente, estão espelhados nas vossas casas astrológicas e também na vossa, digamos, no vosso mapa, não é? Portanto, teremos um pouco de cada signo, certo? Mas hoje vamos falar só da parte solar e da parte lunar. Vamos então aqui explicar primeiro o que é o signo solar, especificamente. O signo solar é o signo que define os principais aspectos da personalidade de uma pessoa e de como ela se mostra ao mundo. Então, é uma espécie da personalidade, certo? E é também como os outros nos veem, certo? Isto é o Sol em nós. E o que é então a Lua? O que é o signo lunar? O signo lunar, então, define aspectos que estão ligados à intuição, à sensibilidade, às emoções e aos sentimentos, aos detalhes da personalidade de caráter íntimo, ou seja, é o nosso interior, são as nossas emoções. Está ligado à Lua, está ligado ao campo da água, assim como o Sol ou o signo solar está ligado ao campo do fogo, ok? Depois também teremos mais coisas para saber e mais coisas para ver. Neste direto, obviamente, vamos juntar-nos todos uns aos outros e ver só o signo solar e o signo lunar. Olá, querida, tudo bem, Sónia? Então vamos agora continuar a ver signo a signo o que é que nos vai trazer então este ano de 2023. 2023. Casa 1 ou princípio, carneiro. Vamos começar pelo carneiro, obviamente. Carneiro ou Áries, para quem estiver mais habituado à forma brasileira de falar. Então, este signo é o signo do início e tem o seu poder solar no setor 5 e o poder lunar no setor 4, ou casa 4. Ok? Então, nós temos o nosso poder solar na casa 5, que é uma casa relacionada com os divertimentos, os passatempos. Olá, Sónia, não vamos específicas só pelo teu signo solar, está bem? Se bem que o teu signo solar vamos falar já a seguir, mas é importante ouvirmos todos os signos, está bem? Porque todos os signos vão trazer grande insight para isto, está bem? Portanto, qualquer pessoa que seja carneiro
tanto de signo solar como de signo lunar, ou até mesmo de signo ascendente, ou que tenha Carneiro numa parte importante do seu mapa astral, que é fácil de fazer, basta ir ver na internet, conseguem fazer em qualquer site gratuitamente, vão ter situações em que vão se ver, digamos, perante uma tribulação destas, ok? Então, a casa solar do Carneiro, este ano, está um pouco que, digamos que vai ter como que uma questão para se ver melhor sobre onde é que estão os seus hobbies, os seus divertimentos, os seus romances, não é? Se querem que isso avance, se querem que as vossas atividades físicas, os vossos, quando saem, quando vão sair, ou quando vão ver um cinema, ou quando vão a uma discoteca, ou quando vão a um museu, tudo isso são coisas e atividades que estão relacionadas com a casa 5, mas também, por exemplo, a forma como educam os filhos. Okay? Também tem a ver com a parte solar desta casa 5. Mas tem que ver aqui também a parte do lado 4, da casa 4, que é a forma como está a lidar com o lar. E então vai ter uma questão dármica na casa 5, mas uma questão kármica na parte da lua, que será na forma como lida com o lar. Então o Carneiro este ano vai ter que ter atenção em como está a lidar com o lar, como é que está a lidar com as raízes familiares, como é que está a lidar com a influência da sua família de origem, não é? Como é que a sua vida privada e o ambiente da infância estão neste momento a influenciar a sua vida, certo? Isto é a parte kármica, que, portanto, quem tem Carneiro em algumas casas importantes vai ter que viver. Então poderão vir alguns problemas relacionados com questões de família mais ancestral, com pais, avós, com tios, com questões de segredos de família, com questões de abortos, com questões de... Porquê as questões dos abortos? Porque são familiares que foram impossibilitados de usufruir de uma vida terrena, certo? Então isso é um karma. Agora, eu não quero que vocês se fiquem apegados às questões negativas. Quero que vocês vejam que isso são coisas que aconteceram, são coisas que fazem parte, mas então são atribulações que se viveram e que podem agora, neste ano, no ano de 2023, estar a entrar num campo para resolução. Se conseguirem passar por uma resolução, ou se conseguirem entrar numa parte em que estão a trabalhar isso em vocês, que estão a aceitar o que aconteceu, ou minimizar os estragos que vos fizeram sofrer, conseguem depois adquirir a parte boa, que será depois o espelho da casa 5. Ou seja, os vossos passatempos, os vossos divertimentos serão exaltados. Então, para Carneiro, já sabem, uma atribulação relacionada com a ancestralidade e com questões do foro privado da família, para, em retorno, ter bastante alegria com a mesma família, bastante alegria com os amigos e bastante ênfase na parte como vai depois lidar com os desportos, com a atividade física, com o sair, com o manifestar-se no mundo social. Então o touro, temos aqui a Sónia que estava à espera aqui do touro.
Touro. O touro tem o seu poder lunar este ano na casa número 2, ou seja, a sua tribulação kármica irá ser com o dinheiro, com a parte material, como é que você ganha o dinheiro, como é que você lida com o dinheiro. Portanto, vai haver aqui algumas tribulações relacionadas com o que lhe pertence devidamente e a forma como está a lidar com as suas posses, sejam elas de herança, sejam elas de ganhos através do emprego, sejam elas através de ganhos pela sorte. Como é que ganha o dinheiro e como é que lida com o dinheiro? Está a lidar com o dinheiro de uma forma mais responsável ou irresponsável? Está a usar esse dinheiro para que seja, como é que é dizer, uma evolução para si e para quem também tem que crescer à sua volta, ou para estar estagnado? Não é? São perguntas que se pode fazer. Então, se souber lidar com o dinheiro e se souber lidar com a forma como ganha o dinheiro, ou seja, vejam lá, também podem haver aqui algumas tribulações relacionadas com mudanças de emprego, não é? Ou com novas perspectivas de emprego. Então, se souberem lidar com tudo isso, depois poderão adquirir grandemente o que podem esperar aqui na casa 4, está bem? Queria também, portanto, na casa 4 poderão ver novamente a parte de serem felizes com a família, de se exporem mais na forma de lidar com o lar e de viverem, não é? Mais a vida privada e dar mais ênfase a um ambiente para crianças que ainda existam na vossa casa. Para Gêmeos, vamos passar para Gêmeos. Gêmeos tem aqui na casa 2 algumas questões a verificar. A casa 2 novamente tem a ver com o dinheiro. Tá bem? Não, eu peço desculpa, mas vou fazer uma correção porque eu saltei aqui uma coisa. Quando eu estive a falar do dinheiro, na verdade estávamos a falar em relação a Gêmeos, está bem? Estávamos a falar em relação a Gêmeos. Portanto, Gêmeos é que vai ter esta situação relacionada muito com o dinheiro. Com o dinheiro. O touro, Sónia, novamente, toma atenção. O touro, o que vai ter é que começar a entender e a compreender a sua parte mental, a forma como ouve os outros, a forma como lê, a forma como escreve, a forma de falar e aprender, está bem? Portanto, o touro vai ter mais dificuldades também com os transportes e vai, na verdade, também ver uma tribulação com os assuntos da terceira casa, que são a forma como está-se a interagir com os outros e como expressa os seus pensamentos. Ou seja, vai ter questões relacionadas com o ambiente em que vive, com os vínculos com os parentes próximos, com a vizinhança e com os colegas de trabalho. Portanto, com tudo aquelas pessoas que estão mais à sua volta, está bem? Portanto, tudo aquilo que eu falei em relação ao dinheiro, isso é para Gêmeos, está bem? Gêmeos é que vai ter uma tribulação grande com a forma como ganha o dinheiro, como vive o dinheiro. Touro tem a ver com as questões de como se expressa, como é que escuta os outros, como é que fala com os outros, como é que escreve os seus pensamentos. E isso vai ser importante para que os outros os entendam
ou não entendam. E então isto vai ser a tribulação de Touro. Se conseguir passar por isso, o que Touro vai ganhar, será na parte da casa 4, está bem? Que vai ser uma grande vivência harmoniosa em casa e com o aspecto da vida privada. Portanto, é isso assim. Gêmeos, então, e corrigindo, Gêmeos vai ter questões da parte lunar ou das tribulações relacionadas com o dinheiro. Basta ouvir aquilo que eu disse há pouco sobre a casa 2 relacionada com o dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Como é que você lida com o dinheiro? Tente passar isso de uma forma correta para que depois a vossa mente geminiana comece a acalmar e comece a expressar-se da forma direta e eficaz para conseguir ser mais feliz com as suas diferenças de rapidez de pensamento que muitas vezes os geminianos têm, não é? Que são muito fugazes e bastante interessados em muita energia de viver e que às vezes esquecem-se de escutar os outros. Portanto, conseguirão bastantes maneiras de se expressar, porque terão mais dinheirinho para isso e também conseguirão, quem sabe, adquirir algum transporte novo ou também passar a pensar em transportarem-se de maneiras mais ecológicas, porque também estamos nestes campos. Então, Caranguejo. Caranguejo é um signo que vai estar muito em voga a nível deste ano lunar, porque é um signo que vive muito a parte da Lua. Então, o Caranguejo tem a sua tribulação, a sua parte kármica na casa 1, que tem a ver com a sua personalidade. A personalidade, a maneira como os outros o veem. Ou seja, vai causar algumas questões, não é? Os outros costumam vê-lo de uma forma um pouco diferente daquilo que realmente o caranguejo é lá no seu íntimo. E se calhar está aqui na altura novamente de algumas questões que vão ser difíceis, até porque Caranguejo o ano passado esteve sobre grande tensão com o aspecto lilithiano, não é? Mas nada é impossível de se fazer. Portanto, basta também ver aonde é que a sua personalidade está a falhar para poder então usufruir sobre as questões relacionadas com os ganhos, está bem? Portanto, isto poderá significar que tem hipóteses de ter algumas questões a rever no seu local de trabalho, porque é aí de onde vem o seu dinheirinho. Ou, portanto, poderão haver algumas questões a resolver a nível de dinheiros que tenham sido recebidos e que não tinham sido recebidos da melhor forma, que neste momento tenham que passar por uma explicação da sua personalidade. Aqui já vêm coisas um pouco a envolver questões de corrupção. Leão. Ora, Leão vai ter uma questão de tribulação relacionada com a casa 12. Qual é a casa 12? A casa 12 tem a ver
com questões relacionadas. Desculpem lá, mas o meu PowerPoint está aqui um pouco lento. Se calhar já temos aqui questões relacionadas, sem dúvida, com problemas na internet. Eu, por exemplo, já os tenho visto muito. Portanto, a casa 12 será uma questão muito atribulada para quem tem Leão como signo solar, ou até mesmo como signo lunar, como por exemplo é o meu, ou como ascendente, tá bem? Isto poderão ser questões que têm que vivenciar. Então, é o sentido mais extenso do eu, não é? A casa 12 tem a ver com a conexão com os outros e com tudo o que tem significado com essas mesmas reciprocidades. É uma coisa que, por acaso, a mim, já vos disse várias vezes, com certeza, toca bastante fundo. Portanto, é o sentido extensivo do eu, é, portanto, a forma como nós damos e recebemos e também como podemos contribuir ao bem comum e a uma sociedade mais justa, por exemplo. Eu, por acaso, acho importante que seja falado sobre estas situações de como é que podemos ajudar também a sociedade, até porque isso vai também poder trazer-nos algumas formas de evoluir espiritualmente. Porquê? Porque se nós estivermos a ajudar a sociedade, também estamos, sem dúvida, a ajudar, portanto, o campo mineral, o campo animal, o campo material, e estaremos então envolvidos com todos os campos que neste momento nos podem ajudar a ser pessoas melhores. Ou seja, cada vez que ajudamos um gato ou um cão ou alguém que nos fez alguma questão, estamos também a ajudar-nos um pouco a nós, porque estamos sem dúvida a crescer para a tal quinta dimensão e também para a melhor versão de nós mesmos. Mas, como eu estava a querer dizer, a casa 12 então significa bastante a nossa parte mental sobre tudo isso, ok? Representa a saúde também mental, para além do inconsciente coletivo, como eu vos estava a falar aqui. É uma casa um bocado, digamos que é uma casa pesada, porque é uma casa que, para entendermos, temos que dar aqui muitas voltas. Mas é também aquela parte que trata das fraquezas que nós deixamos ocultas dentro de nós e os nossos bloqueios secretos e a capacidade de experiência que temos na vida, tal como isso de viver, de expandir, é o nosso eu então extensivo, certo? Então Leão vai ter algumas questões relacionadas com isso, e se ultrapassar bem essa situação, terá com certeza um bom retorno e será premiado com uma personalidade mais explosiva, mais criativa, mais brilhante, e terá todo o seu toda a sua forma, da sua grande juba de leonino brilhar, certo? Tirar aqui um bocadinho. Agora vamos para Virgem, está bem? E espero que vocês estejam a entender o que é que eu estou a querer dizer com isto, ok? Não se foquem
só no vosso signo solar, vejam também o vosso signo lunar. Se calhar vão ter que ouvir isto mais vezes, mas eu acho que não é uma coisa assim por aí além. E vai ser interessante. Então temos aqui Virgem. Ora, Virgem, aonde é que vai ter a sua tribulação? A Virgem vai ter então a sua tribulação na casa 11. Okay? A casa 11 está relacionada com envolve a família que nós escolhemos, ou seja, aqueles amigos com quem passamos mais tempo, os grupos com os quais estabelecemos relações, podem ser físicos ou virtuais, ok? E também as nossas amizades, certo? Portanto, Virgem vai ter algumas tribulações nessa situação. Portanto, os grupos ao qual pertence por causa do seu status social, os grupos que pertence porque escolhe fazer parte deles, os grupos que pertence porque são parte das suas amizades e os seus projetos para o futuro. Provavelmente vão entrar aqui em algumas questões de tribulação. Qual é o vosso retorno solar ou qual é a vossa recompensa se conseguirem usufruir e evoluir com estas tribulações? Será então uma maior saúde mental? Porque verão a vossa casa 12 expandir-se e então provavelmente conseguirão ficar mais fortes nas vossas questões internas, conseguirão também aprender mais com tudo aquilo que vem oculto dentro de vós próprios e será um ano bastante expansivo a nível do conhecimento, o que é muito importante para também o virginiano. Ora, balança, chegamos à balança. Balança vai ter questões relacionadas com a casa 10, ou seja, com a sua vida pública, com a profissão e a carreira e com a maneira como o librianiano lida com o prestígio, o reconhecimento e com a fama. Ou seja, poderão existir então alguns problemas na sua profissão, na forma como a sua carreira está a evoluir, ou se você é uma pessoa que gosta de estar um pouco afastado da ribalta, poderão surgir algumas situações que requerem que você volte a essa ribalta e não seja uma questão muito agradável para si. Então, essa será a tribulação. Se ultrapassar isso serenamente, qual será o seu ganho? Será, sem dúvida, que vai restabelecer uma relação mais forte com as suas amizades, com os grupos que escolheu e também uma maior perspectiva de projetos para o futuro. Isto deixa-nos aqui alguma coisa a antever que provavelmente faz-nos pensar de termos mais projetos. Ok? Escorpião. O Escorpião vai ter aqui uma vivência kármica na casa 9. Okay? Casa 9 representa a espiritualidade, as crenças, aquilo que transcende a sua compreensão, o papel da fé na sua vida, se tem fé, se não tem, como é que lida com os estudos superiores, estudos, por exemplo, relacionados com a universidade, como é que vai lançar-se para isso, se tem vontade de aprender ou não, ou de expandir horizontes, como é que descobre os caminhos, se são novos, tudo isso, toda esta relação com o mundo, porque é a forma como vai estudar para o futuro, ou a forma como estuda internamente a sua espiritualidade e a sua fé, vai estar dentro de si
a macerar e a tornar-se uma questão kármica para ultrapassar. Se for bem ultrapassada, terá então o reconhecimento com uma profissão que gosta, com uma carreira, e vai ser reconhecido dentro daquilo que escolheu. De seguida vamos para Sagitário. Há algum sagitariano aí? Alguém que se queira manifestar? De seguida vamos para Sagitário. Então Sagitário terá a sua revolução kármica na casa 8. A casa 8 tem a ver como lidamos com as posses das outras pessoas, ok? Como é que lidamos com o que os outros têm. Portanto, aqui está um bocadinho relacionado também com admiração ou com inveja. Como é que partilhamos o próprio dinheiro? Está relacionado então a heranças, morte, regeneração, transformação, mas neste caso também está envolvido com sexualidade e intimidade. Porquê? Porque tem a ver com partilha e tem a ver com... Oh, Sónia, és Sagitário? Que bom! Olha, vai ter muito a ver como é que tu lidas então com as posses das outras pessoas, se admiras. E eu penso que sim, que seja do teu facto, que tu és uma pessoa que admiras o que os outros alcançaram. Mas, por exemplo, se existirem sagitarianos que são invejosos, não é? Se calhar já estão ligados mais à sombra, entendes? E não tanto à luz. E isso poderá lhes trazer alguns problemas. Então é verificar que a tribulação pode vir aqui, com questões relacionadas com heranças, relacionadas com como se partilha o próprio dinheiro, como é que o sagitariano partilha o seu próprio dinheiro, o que é que pensa da morte, o que é que pensa da regeneração. Portanto, terá tudo a ver aqui com essas coisas. E também com a sua sexualidade e a intimidade, porque também tem a ver com o saber partilhar, saber dar e receber. Se tudo isso for bem passado, terá então que recompensa? Qual é a recompensa? A recompensa será que deverá crescer a espiritualidade, haverá crescer a sua fé, haverá crescer o seu conhecimento e a sua vontade de expandir os horizontes e de ter um novo caminho, de traçar novos caminhos, provavelmente até de fazer alguma viagem longa e internacional. Eu quase que me arriscaria a dizer que provavelmente os sagitarianos vão ter algumas questões relacionadas com perdas de alguém muito importante para si, o que vai depois trazer questões relacionadas com partilhas, etc. Tá bem? Até pode haver amigos que nos deixam coisas, portanto, não se fiquem preocupados já com o aspecto negativo que podem estar a fazer assumir. Mas vejam que isto pode ser mais expansivo, mais, digamos, não tão relacionado com questões logo muito diretas, está bem? Então vamos para Capricórnio. Capricórnio terá a questão lunar para ser verificada na casa 7. Portanto, o seu... Ana, olá, tudo bem, Ana? Capricórnio. O meu filho mais velho também é Capricórnio. E é, sem dúvida, é um signo que vai ter algumas questões relacionadas com as suas parcerias. Com as suas parcerias que podem ser o namorado ou a namorada, o marido ou a mulher, e também com as parcerias do mundo dos negócios, por exemplo, ou até mesmo as parcerias de jogo, por exemplo. Muitas vezes nós formamos parcerias e não é só no nosso aspecto emocional ou não é só no nosso aspecto de carreira. Também podemos ter uma parceria, por exemplo,
quando se fala de, olha, vamos sair e vamos normalmente, eu e o fulano ou eu e a fulana, fazemos uma parceria e vamos aqui ou acolá. Portanto, terá tudo a ver com o Capricórnio, com a forma como vive estas parcerias. Vai ter que saber ver se quer casar, se não quer casar, o que é que espera encontrar na sua cara a metade, o que é que espera do seu namorado, o que é que espera da sua namorada. Portanto, vai ser uma forma como vive estas parcerias e se realmente as está a viver. Se, portanto, tudo isso ficar bem trabalhado, se tudo isso estiver a evoluir, pois com certeza terá como recompensa uma parte muito positiva de si, que começa a lidar melhor com as pessoas e principalmente lidará também melhor com uma forma de partilhar o seu dinheiro, os seus ganhos, as suas posses. E também vai ganhar, sem dúvida, no seu aspecto sexual e íntimo, que também é bastante importante. Agora vamos para Aquário. Não é? Vamos para Aquário. Aquário vai ter uma questão de tribulação ou kármica relacionada com a casa 6. A casa 6 representa o dia-a-dia, como é que trabalhamos o nosso cotidiano. Se tivermos o Aquário, portanto, numa outra casa importante, vejam que isso vai se manifestar, está bem? Não é preciso só serem aquarianos ou só terem Aquário como signo lunar. Se tiverem Aquário, por exemplo, na casa do dinheiro, isto vai ter repercussões, certo? Também. Portanto, sim, Ana, envia mensagem que eu depois envio os PDFs, está bem? Isto depois vai ter uma forma de aprenderem a viver o dia-a-dia com o dinheiro, por exemplo, está bem? Sim, eu sei que tu és Sagitário, já falei do Sagitário, mas depois posso-te explicar novamente cá em casa. Então, o Aquário vai ter que verificar a forma como é que trabalha cotidianamente. Não é o seu emprego, mas sim qual é o seu trabalho cotidiano, que é aquelas tarefazinhas que todos os dias fazemos, não é? E também sobre o seu propósito de vida, ok? Também como é que está a tratar a sua saúde e os hábitos, está bem? Portanto, eu aqui aconselharia muito aos aquarianos a procurarem o médico se não se estão a sentir bem, porque têm de rever os vossos hábitos, que por vezes são algo sedentários e que estão provavelmente a trazer aí algumas questões que terão de ver. Se conseguirem ultrapassar bem esta questão kármica relacionada com tudo isto, ganharão então uma melhor parceria, tanto conjugal como de negócios, e com até as amizades que formam parcerias convosco, caros aquarianos. Agora os peixes. Os peixes, que são o último signo da nossa roda astrológica, terão algumas questões, sem dúvida, relacionadas com os passatempos, com os divertimentos e com a forma como vive o romance. Também uma grande necessidade de fazer mais exercício físico e alguma questão aqui relacionada com o que se quer para a educação dos filhos. Se ultrapassarmos aqui esta situação da forma mais correta, teremos uma mais-valia no dia-a-dia, uma melhoria no trabalho cotidiano, uma melhoria também na parte como está a sua saúde e os hábitos. Agora, queria-vos mostrar aqui mais uma vez como isto funciona.
e temos uma estrela. Temos uma estrela. Como é que isto se proporciona? Eu vou depois enviar os PDFs, está bem? E provavelmente depois também ainda vou fazer mais algumas anotações para enviar. Vocês tiram o vosso mapa natal, que já vos disse que em vários sítios na internet conseguem tirar, e depois é ver aonde é que está, por exemplo, Escorpião no vosso mapa, certo? Isto é facílimo. Por exemplo, onde é que está Escorpião no meu mapa? Pronto, por exemplo, vamos ver. Olha, Escorpião no meu mapa está aqui na casa que está relacionada com as viagens. Então, o que é que isto quer dizer? Vamos por associações, certo? Vamos por associações. Se Capricórnio vai ter uma questão relacionada com a casa 7, certo? Com a casa 7, então vamos ter que ter atenção às parcerias, não é? Para essa viagem, por exemplo, certo? Outra maneira. Eu quero muito tratar aqui de um assunto que ficou mal trabalhado com, por exemplo, alguém da minha família, e neste momento isso está-me a causar alguns problemas, e eu tenho peixes na casa da família, não é? Portanto, se nós temos peixes na casa da família, certo? Temos que ter aqui algum cuidado com estas questões e temos que ver que temos que lidar com aquele assunto de uma forma a que as nossas emoções não venham tão ao de cima, certo? E que tenhamos que, por exemplo, lidar com a família num espaço mais amplo, mais aberto, em que seja mais divertimento, está bem? Que seja uma coisa mais saudável para que depois se possa resolver. Ou seja, esta forma será uma forma um pouco simples de vocês compreenderem qual é a vossa parte kármica e dármica das situações, está bem? Vocês próprios em casa conseguem resolver bem isso, conseguem ver e conseguem evoluir. Se quiserem também mais aprofundadamente saber tudo o que é que podem melhorar, eu posso dar uma ajuda, basta depois marcar uma consulta comigo para nós também analisarmos melhor o vosso mapa, está bem? Mas, como eu já vos disse, eu gosto de me focar no mapa astral para que haja uma questão de evolução, ou seja, para vermos quais são as nossas questões kármicas a serem resolvidas e em como resolvê-las para evoluir dharmicamente, ou seja, para evoluir de uma forma com afinidade para a evolução e não para o sofrimento, está bem? Pronto. Eu sei que se calhar ficou um pouco uma questão de amplitude sobre como gerir isto, e para quem quiser eu envio os PDFs sobre o que é que cada casa significa e como é que vocês podem depois ver isso, está bem? E também posso preparar uma forma simplista de vocês entenderem o como verificar essas questões. Já dei aqui alguns exemplos e em todo o caso vamos voltar a falar mais sobre o ano 2023, ainda faltam alguns diazinhos para ele chegar, mas não se esqueçam, vai ser sem dúvida um ano de expurgação kármica relacionada com questões emocionais e relacionada com questões
de água. Portanto, vai haver, existirão grandes mudanças, está bem? Até porque também temos Saturno que vai passar a transitar em Peixes, Júpiter que passa a transitar em Touro e Plutão que passa a transitar em Aquário. Portanto, quem quiser dar uma espreitadela também a esses trânsitos, também poderá ver um pouco mais sobre o que é que se adivinha por aí. O que é que eu quero vos deixar de mais importante sobre este assunto? É este. Seja o que for que vem pela frente, existem duas formas de o trabalhar. Ou estamos a trabalhar para compreender porque é que aquele problema se está a apresentar e vamos evoluir, ou vamos enfiar a cabeça na areia e não vamos evoluir com essa tribulação, com esse karma, com essa questão, está bem? Portanto, como vocês veem, mesmo como sociedade, nós temos tido muitos espasmos e estamos a crescer, mas para crescer temos tido muitas contrações de dor, muita questão relacionada com também alguma anarquia na forma como queremos que os outros estejam sempre a pensar aquilo que nós pensamos. Por exemplo, agora temos os polícias do politicamente correto, já temos que ter cuidado com tudo o que dizemos, já não somos então muito livres como éramos antigamente, certo? Isso trouxe-nos algumas coisas boas, trouxe, porque também estamos novamente a ter mais respeito pelos outros, porque estamos também a ser condicionados um pouco no nosso pensamento. Então, como vocês podem ver, existe sempre duas faces da moeda, não é? E tudo aquilo que nós temos estado a viver agora ultimamente, a guerra da Ucrânia, a guerra na Rússia, porque não é só a Ucrânia que está em guerra, a Rússia também está, os russos não são o dirigente russo, não é? Portanto, nós temos que ter aqui um pouco mais de, como é que eu ia dizer, tentar pôr-nos na pele uns dos outros, não é? Vamos lá a observar, não é? Se o nosso António Costa agora de repente decidisse abrir guerra com a Espanha, nós não éramos os culpados, nós portugueses não seríamos os culpados, não é? Portanto, nós temos que ter um bocadinho de pés no chão, pensar, não comer tudo o que nos dão a comer na televisão e ter algum cuidado com a forma como vivemos e como estamos a viver esta guerra. Não se foquem tanto em acusações ou em acusar um povo ou em acusar pessoas. Foquem-se mais em crescer, evoluir e foquem-se mais em saber porque é que este conflito está a acontecer. Já foi profetizado há muito tempo. E tentem então compreender o que é que este conflito, por exemplo, nos pode trazer ainda durante o ano 2023 e como é que podemos ultrapassar isso também. Portanto, quero então deixar-vos umas palavras de que se vocês estiverem na forma correta de trabalharem-se a vocês mesmos e escolherem as vossas armas, sendo elas que podem ser o conhecimento, a meditação, o encontrar dentro de vocês a resposta, com certeza ultrapassarão os vossos obstáculos e os vossos problemas kármicos e em todo o caso eu também estou cá para se precisarem de algum aprofundamento nesse caso, tá bem? Então, beijinhos, já passa de 1 hora de live e
deixem as vossas questões. Beijinhos, tchau!